Hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho de como identificar um ataque espiritual que você esteja sofrendo, né? Existem muitas maneiras de se perceber isso. E você vai conseguir identificar um ataque espiritual só prestando atenção no seu corpo. Não é fora, não é perguntando para os outros. Quais são os sintomas que o teu corpo está apresentando? Por exemplo, existem alguns mais comuns, né? É fácil de entender. Se você estiver, por exemplo, dormindo mal, não consegue dormir, deita na cama, começa 1000 pensamentos, pensamento acelerado, não sai desse pensamento. Ah? Ou se você de repente dorme muito, acorda cansado, desvitalizado, começa a se irritar muito facilmente, porque você está dormindo mal. Você dorme muito, mas está dormindo mal porque está num processo obsessivo. Você está gastando energia. Começam com dores pelo corpo, dor de cabeça que não tem sentido, dor nas costas que não sei o que te limitam. Você está perdendo o interesse pelas coisas que você mais gosta de fazer, sabe? Não está mais afim de fazer. Esses são sinais de que você já está num processo auto-obsessivo. E como acontece esse ataque? Existe muito misticismo em volta disso, criado pelas religiões, né? Por exemplo, aquela ideia de que as pessoas que têm convulsão, que têm ataques epiléticos, e têm aqueles ataques chamados de fenômenos mediúnicos, né? Que não controla o corpo. Então as religiões dizem que o espírito toma conta, entra dentro do seu corpo, toma conta, e aí faz do seu corpo gato e sapato. Não é assim. Não funciona desse jeito. A única incorporação que existe na vida terrena, e só existe um tipo, é quando a mulher engravida. Literalmente um corpo estranho entra dentro do corpo dela, que é o seu filho. Isso sim é uma incorporação. Porque o resto, as demais manifestações, todas são feitas por sistema de telepatia. E o que é um sistema de telepatia? Quando a gente consegue praticar telepatia, e nós ensinamos isso no nosso curso, todo mundo é capaz de fazer isso, não tem pré-requisito nenhum, né? Eu posso, por exemplo, conversar com alguém de outro idioma, que eu não fale o idioma da pessoa nem ela o meu. Como? Eu vou me concentrar, e nós ensinamos isso no curso. Você se concentra na pessoa, entra na faixa vibratória da pessoa, no seu intelecto, né? E você vai sentir o que ele está sentindo. Porque a incorporação funciona desse jeito. Numa casa espírita, um espírito sofredor ou um espírito de muita luz que venha a passar uma mensagem, primeiro, ele não consegue se manifestar aqui na Terra, na terceira dimensão, no campo da matéria. Por quê? Porque ele não tem essa característica de ter o domínio sobre a energia magnética, que é a energia vital do planeta. Eles precisam de um médium, de uma pessoa que interprete o que eles estão falando. E como é que interpreta? A comunicação do outro mundo com o nosso mundo, o mundo espiritual, tem que ter um intérprete, porque o espírito não consegue se comunicar sozinho diretamente. Então, por exemplo, no caso de um espírito sofredor, que vai numa casa espírita para ser tratado, ele sente dor, sei lá, tomei um tiro no estômago, morri com uma facada no estômago, continuo sentindo dor no estômago. Porque o espírito não perde o sentimento. Quem não tem sentimento é o corpo físico. O espírito continua, se ele continua achando que está vivendo aqui na Terra, ele vai continuar com a dor da facada. Então ele vai na casa espírita, um médium entra na sintonia dele, vai sentir o que ele está sentindo e vai interpretar o que ele está sentindo. Não é que chega alguém aqui e vai falar que eu estou assim, estou assado. Há muitos anos atrás era muito comum o fenômeno da incorporação, né, inconsciente, mas hoje já não existem mais médiuns inconscientes. É tudo telepatia, ou seja, passa o sentimento para você, que é o médium, e você interpreta. Ou seja, eu estou sentindo isso lá da quarta dimensão e passo para a terceira.
Da mesma forma que funciona mensagem de um mestre, de um mentor, né? Então o médium se prepara, entra na conexão com o espírito vai passar a ideia do que é a palestra e ele vai usar suas palavras. Por isso que se recomenda muito que o médium esteja muito bem preparado, principalmente para receber espíritos de luz que vão passar mensagens. E por isso que são raros os médiuns que recebem grandes mestres para passar mensagem. Por quê? Porque é aquela pessoa que se prepara, que se dedica e que vai canalizar com pureza de intenção aquelas palavras. Então, a incorporação funciona desse jeito. E eu vou atrair para mim aquilo que eu sinto, como eu vivo a minha vida. Então, como eu disse, raros são aqueles seres humanos que se prestam a receber mensagens de espíritos divinos, espíritos iluminados, né? Porque tem essa preparação. Agora, aquela pessoa que vive na dor, vive na carência, está sempre preocupado, com medo, né? De ser roubado, medo da vida, medo do escuro, medo do espírito, medo do amanhã porque não tem controle, ou seja, está sempre em estado de vigília, ele está atento. O que ele vai receber, o que ele vai atrair de energia para ele? Exatamente isso que ele tem medo. Tem medo de ser roubado? Vai ser roubado. Tem medo de um acidente? Vai ter acidente. Tem medo de que vai ficar sem dinheiro? Vai ficar sem dinheiro. Tem medo de que vai ficar sem amor? Vai ficar sem amor. Mas se eu acredito na vida, eu acredito, por exemplo, de repente eu tenho isso acontece muito com doenças, as pessoas praticam a incorporação sem ter noção de que estão fazendo. Muitas pessoas vão num médico, né, e recebem a notícia, olha, você está com câncer. Pá! A maioria morre ali, no consultório, começa a morrer. Mas muitos não, dali se levantam e pera, eu não vou morrer nada, eu acredito na minha vida. Essa pessoa que tem essa contundência, essa fé inabalável, ela não morre de câncer, não, ela se cura, ela encontra a cura porque não é o tempo dela, porque sempre a doença é um aprendizado. Então, aquele trabalhador que vai regularmente na casa espírita e se presta ao serviço lá de receber espíritos que sejam espíritos maldosos, porque estão na ignorância, quer matar, quer bater, ou aquele que está com dor, que quer ser ajudado para sair da dor e do sofrimento que está acontecendo, né? São pessoas que fazem um trabalho muito lindo, porque pelo menos naquela vez por semana ele vai lá e vai se prestar ao auxílio desses espíritos que estão na dor. Agora, não existe então essa história de que o espírito vai incorporar em você, vai tomar conta desse corpo. Não funciona desse jeito. Você atrai para você e atrai todos os dias aquilo que você sente. Então, uma incorporação é telepática. Você pode ter, por exemplo, um processo de incorporação de um ente querido que acabou de morrer. Pode ser seu pai, ele preocupado, por exemplo, em continuar a cuidar de você, ser o provedor da família. Ele é um ignorante quanto às ideias de vida após a morte. Você pode ser um católico fervoroso, um evangélico fervoroso, qualquer coisa aí, né? O que ele vai fazer? Ele não se reconhece morto, ele vai lá na tua casa e por afinidade, você está triste, está com saudade, ele vai entrar na sua sintonia, ele vai começar a roubar a sua energia. E você vai começar a ter dificuldades, porque você vai se sentir mal, você vai se sentir cansado, vai dormir mal, vai dormir muito, vai se sentir cansado, porque é assim que funciona. Então, uma incorporação nada mais é do que um processo telepático. E na quantiônica a gente ensina isso na primeira aula. Em todas as aulas da quantiônica, nos cursos que nós fazemos, né, principalmente no curso de formação de terapeuta quantiônico, nós ensinamos na primeira aula todas as mediunidades, clarividência, incorporação, viagem astral,
né? Essas coisas aí você aprende na primeira aula, porque existe um mito, né, de que o médium da casa espírita é um escolhido de Deus, tem privilégios, porque é um dom divino. Não é não. Isso é treinamento. E escolhidos somos todos nós. Você, por exemplo, que está me seguindo, é um escolhido. Agora, você escolhe o que você quer fazer da sua vida. Se você quer ser um instrumento da espiritualidade para servir os seus amigos com corpo ou sem corpo físico, você deve estudar para isso. Não tem nada a ver com dom divino, é só treinar. Nós treinamos você. Experimenta.